Dentro de Provérbios, este livro fantástico, de onde derivamos palavras de sabedoria, conselhos de Deus para nós, existem vários textos que falam de forma bem específica sobre planos de vida. Planejar bem uma vida. Lembre-se que uma vez Jesus disse, olha, se alguém quer construir uma torre, precisa antes sentar, calcular, planejar, para que, tendo lançado os fundamentos, não venha encerrar, parar no meio do caminho e quem passar zombe dessa pessoa dizendo, olha lá, começou a construir, mas não pôde acabar. Vamos conversar um pouquinho, portanto, sobre planos a partir de Provérbios, capítulo 16. Eu começo lendo aqui o verso 1 e o verso 9. O verso 1 diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Uma outra tradução diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Verso 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Planejar faz parte da nossa vida e tem que fazer parte da nossa vida. Nenhuma pessoa que queira viver ao acaso vai chegar em qualquer lugar. Você sabe disso. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho que você pegar é válido. Mas se você sabe exatamente onde você quer chegar, então você começa a escolher melhor o seu trajeto. As suas decisões são mais acertadas. E planos envolvem, primeiro, objetivos bem definidos. Saber onde tem que chegar, não é? Você sabe qual é exatamente o plano de vida que você está, o objetivo de vida que você está perseguindo, qual é o seu alvo, são objetivos bem definidos. Segundo, a estratégia de alcance. O que é a estratégia? É o caminho estabelecido entre o agora e o lá. Aqui onde você está e onde você pretende chegar. Qual é a trajetória que você vai seguir? A isso nós denominamos estratégia. Terceiro, as metas de curto prazo. Dentro dessa estratégia existem pequenas metas que são passo a passo que você deve seguir, perseguir, porque à medida que você vai alcançando cada uma dessas metas, você vai, portanto, estabelecendo todo o seu caminho até que você consiga chegar ali no seu objetivo final. Quem não cumpre metas de curto prazo nunca consegue alcançar os seus objetivos na vida. E quarto, a avaliação. É o processo de constantemente analisar se você está no caminho certo e se a trajetória que você estabeleceu está de maneira muito coerente ligada à sua estratégia e às metas de curto alcance. Além disso, quem quer que queira lançar-se ao processo de planejar a sua vida, terá que se submeter a regras e a perseverança, a disciplina. Nenhuma pessoa que queira viver sem regras vai conseguir também ser perseverante e alcançar o que gostaria de alcançar na sua vida. Pergunto para você, quais são os seus planos para os próximos 5 anos da sua vida? Quando você olha para a sua vida, dentro de 5 anos, o que você espera estar fazendo? O que você espera ter alcançado em 5 anos da sua vida? Posso dizer uma coisa? Se você não puder responder a minha pergunta, é bem provável que você não saiba sequer o que você vai fazer na semana que vem. O raciocínio é lógico. Quando a gente planeja a nossa vida a longo prazo, nós estabelecemos também objetivos de curto prazo. Se não temos objetivos de curto prazo, não temos de longo prazo. Se não temos de longo prazo, não temos de curto prazo. Se você não corre atrás de determinadas questões hoje, é porque você não sabe exatamente onde você pretende chegar amanhã. Só que nós precisamos de planejamento para viver. Nós precisamos planejar a nossa vida. Não é errado, a Bíblia está dizendo que nós temos sim que fazer planos. É verdade que às vezes
E por muitas vezes Deus vai interferir na nossa história e vai mudar os nossos planos. Portanto, o planejamento humano tem que se assegurar deste equilíbrio e desta sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e o momento em que Deus interfere na nossa história e diz, olha, não é bem por aqui, é por aqui. E essas mudanças de Deus na nossa vida são plenamente aceitáveis, e não somente isso, mas são também desejáveis. Nós precisamos contar com a ação, com a intervenção do Espírito Santo de Deus no nosso planejamento. Mas você precisa calcular hoje. Você precisa planejar a sua própria vida. Aliás, a sua família precisa que você se organize melhor. Não é verdade? Que você saiba onde você quer chegar. Onde é que vocês pretendem chegar? Onde é que o casal pretende chegar? Onde é que o marido pretende chegar? A sua família precisa disso. Quais são as áreas da família que precisam de um bom planejamento? Primeiro, a área financeira, a organização financeira, um orçamento bem estabelecido, um orçamento que você senta num conjunto ao redor com sua esposa, com seus filhos, sei lá, com quem você vive dentro da sua casa, sentar com essa pessoa e estabelecer onde é que nós queremos chegar, quais são os nossos planos para os próximos anos da nossa vida. Vamos escrever aqui quanto nós estamos recebendo aqui como parte do nosso sustento, do nosso trabalho. Vamos ver quais são as nossas prioridades de pagamento, vamos estabelecer a ordem disso tudo e vamos fazer aqui uma diferença entre entradas e saídas e vamos decidir o que vamos fazer com o que sobrar. Se eu percebo no meu orçamento que as minhas saídas estão maiores do que as minhas entradas, eu preciso ajustar isso. Ninguém consegue viver neste mundo se estiver gastando mais do que recebe. Não adianta você ir orar e dizer para Deus, Deus me socorre, se o Senhor olha lá do céu e você nem um orçamento você tem, nem controle da sua conta bancária você faz. Você está criando um grande problema e Deus não vai te livrar desse problema porque você certamente não está sendo perseverante em manter bem o seu orçamento familiar. Outra área da família que precisa da nossa organização é a rotina constante, a rotina do dia a dia, a rotina das nossas atividades. Quanto tempo você gasta com trabalho? Está equilibrado aí entre trabalho, estudo, o lazer, as atividades relacionadas à igreja e ao reino de Deus. Isso tudo está organizado? Você tem uma vida organizada ou você vai vivendo? O que aparece você vai fazendo pela sua frente e você vai correndo atrás dos urgentes e nunca senta para se organizar. Você está criando um grande problema para você e para a sua própria família. Então você precisa organizar a sua rotina de atividades. Também precisamos nos organizar para os projetos específicos. Você quer sair da casa onde está e passar para uma casa um pouco melhor? Ou você precisa se organizar agora. Você precisa estabelecer um projeto hoje para que você alcance isso amanhã. Você precisa trocar de carro. Não adianta você simplesmente pegar o carro velho, vender de qualquer jeito, e ir na loja e financiar um novo e pronto. Parece que todo mundo faz isso e eu vejo as pessoas às vezes enroladas com isso. Quem sabe você possa planejar isso melhor. Não dá para trocar o carro agora? Vamos planejar a troca do carro para daqui 1 ano, 2 anos. Vamos trabalhar, vamos levantar o recurso necessário para isso. Eu não sei como você vai fazer, mas planeje isso com antecedência. Outra área, as suas férias, o tempo de lazer no meio da família. Não é? Se a família não tem lazer, também não tem intimidade, não tem um tempo leve, gostoso. A vida se torna apenas uma tensão. Um trabalha para um lado, outro trabalha para o outro lado, ambos ficam discutindo o tempo todo por causa das responsabilidades, das demandas, dos compromissos, um querendo dizer que trabalha muito, o outro querendo dizer também que trabalha muito. Não tem sido muito incomum ver maridos disputando com a mulher para ver quem trabalha mais dentro da casa. Ora, tenha paciência, nós estamos criando uma série de problemas no meio da nossa família, simplesmente porque a gente não estabelece um tempo leve, um tempo de lazer, um tempo gostoso, em que você deixa de lado as discussões sérias sobre os problemas e você simplesmente convive naquele momento com um momento prazeroso e feliz. As crianças têm isso muito bem gravado na mente delas. Observe bem, as crianças não vão querer lembrar no futuro das discussões constantes. O que elas vão lembrar são dos passeios, de uma ida à praia, de um dia que foram andar de bicicleta, enfim, de um jogo e de alguma coisa que você fez ali num conjunto com a família, de uma viagem que foi importante para vocês. Essas coisas vão ficar na memória dos nossos filhos. Outra em família, planejar a aposentadoria. O que você pensa lá no futuro? Porque ninguém vive novinho para sempre.
Todos nós temos um ciclo de vida, temos uma limitação de anos. E às vezes essa limitação é antecipada ainda por situações difíceis. Não? Podemos perder uma pessoa da nossa família, e aí? O que é que vai acontecer depois disso? Eu conheci há tempos atrás um marido que partiu, ficou doente e partiu, e deixou a esposa com uma dívida astronômica. Quer dizer, durante a vida dele, a história dele, ele não planejou isso. Ele foi simplesmente fazendo o que dava na cabeça, sem pedir conselho a ninguém, assumiu um monte de dívidas, de responsabilidades, e aí quando ele foi embora, a coitada ficou com a responsabilidade para ter que pagar isso durante os próximos 10 anos da vida dela. Não é justo que seja assim. Se você tiver que partir hoje, como é que vai ficar a sua família? Né? Você vai deixar dívidas para trás? Se você vai deixar dívidas, então está na hora de você reverter essa situação na sua história. Podemos também fazer planos para a nossa vida profissional. Olha o que diz aqui Provérbios 16, 26. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita a isso. E aí nós, como profissionais, precisamos fazer uma diferença entre trabalhar como necessidade e trabalhar como fonte de prazer. O que Salomão está dizendo é que você trabalha porque precisa. Agora veja, a nossa geração diz assim, você tem que se realizar plenamente no seu trabalho. Olha, me desculpe, isso é uma tremenda utopia e muitas pessoas estão comprometendo a sua vida e não acham o emprego ideal. Sabe por quê? Porque o emprego ideal não existe. Todo emprego, toda profissão agrega coisas boas que você gosta e é hábil para fazer e coisas difíceis, chatas, rotineiras que você não gosta de fazer, mas tem que fazer. Está entendendo isso? Essas duas coisas estão juntas, num conjunto. Precisa haver equilíbrio entre isso. Olha o que diz aqui o verso 8 de Provérbios 16. É melhor o pouco com justiça do que a abundância de bens com a injustiça. Eu percebo as pessoas às vezes se perdendo porque elas só querem fazer aquilo que lhes agrada. Não existe isso. Se você quiser ser justo na sua vida profissional, faça muito bem o que você é hábil para fazer. Faça com excelência, mas também lance-se à responsabilidade de cuidar dos pequenos detalhes, daquelas coisas que são chatas, que você não gosta de fazer, mas você precisa fazer. E talvez elas, num determinado instante, consumam a maior parte do seu tempo. Pare com essa história de que minha vida profissional tem que me realizar plenamente. Isso simplesmente não existe. Trabalho é trabalho. Trabalho demanda sacrifício. Trabalho exige de nós suor. Quanto mais você suar sua camisa com responsabilidade nas questões rotineiras, com disciplina na sua vida, mais longe você vai chegar. Encerro minha palavra fazendo 2 destaques aqui. Primeiro do verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos ou planos serão estabelecidos. Sabe o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo, consagre a Deus os seus planos. É bom planejar, mas quando você planejar, ore. Peça sensibilidade a Deus. Mesmo depois de você ter feito seu planejamento, consagre seu planejamento a Deus. Trabalhe em parceria com o Senhor. Mantenha o seu coração humilde, apegado à verdade de Deus, à palavra de Deus, à igreja de Cristo. Mantenha-se assim. E aí você vai perceber que os seus planos serão melhor delineados, porque estão ali submetidos à ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E o último destaque interessante está no verso 33. Ele diz assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Olha que interessante. Você já percebeu que algumas pessoas têm sorte na vida? Na verdade, não é sorte isso, não é? Eu creio que Deus abençoa mais umas pessoas do que outras. E daí? Não é um direito dele? Jesus contou lá aquela parábola de um trabalhador, de um dono de fazenda que tinha uma vinha. E um dia ele saiu 6 horas da manhã, recolheu um número de pessoas e levou para a vinha para trabalhar. Quando foi 9 horas, ele saiu, recolheu outro grupo e levou para a vinha. Meio-dia ele foi, recolheu outro grupo e levou para a vinha, porque tinha muito trabalho. E no final da tarde, quando ele começou a pagar, ele pagou para quem chegou meio-dia a mesma coisa de quem chegou 6 da manhã. O preço justo, o preço do dia inteiro. E aí quem chegou 6 da manhã foi brigar com o dono da fazenda, dizendo, como é isso? Eu cheguei cedo aqui e ele chegou de mim. E aí o dono fala assim, escute, espera um pouquinho. Eu paguei a você o valor do seu dia de trabalho? Sim, pagou. E daí se eu quero pagar mais ao que chegou meio-dia? Você está olhando isso com maldade, eu estou olhando isso com bondade. E daí? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que nós não temos que invejar ninguém. Não temos que querer
ter os mesmos direitos e privilégios que outros têm. Deus vai dar mais a uns e vai dar menos a outros. E daí? Ele não é Deus? Algum de nós, seres humanos, merecíamos alguma coisa da parte de Deus? Claro que não. Claro que não, é utopia achar isso. Então, eu e você recebemos da parte de Deus o que Deus acha justo. Uns mais, outros menos, graças a Deus por isso. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quanto menos você receber, maior tem que ser a sua determinação. Entendo que é isso que Salomão está dizendo aqui. Porque essa questão de você viver se aventurando por causa da sorte é muito perigoso. O que dá certo na nossa vida é aquele trabalho cotidiano, direto, bem firmado, na disciplina, na cautela, no trabalho suado, dia após dia. Não reclame da sua sorte. Quanto menos sorte você tiver, tenha mais determinação. E Deus vai te abençoar. São projetos de Deus, são planos de Deus, são conselhos de Deus. Faça os seus planos, organize sua vida, submeta ao Senhor. Deus vai abençoar você e toda a sua casa. Até o próximo.